vai limpando os nossos corações, arrancando toda a mácula. Oh Deus, vai arrancando, meu Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor. Oh Deus, e vai nos tornando a semelhança de Cristo Jesus, a imagem do Filho de Deus. Oh Deus, vai nos gerando em Ti, Pai. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua presença. Sem o Espírito Santo nesse lugar, nesse culto, em vão será, meu Deus, o levantar das nossas mãos, em vão será a nossa presença aqui. Se o Teu Espírito não trabalhar em nós e não nos transformar, de nada vai adiantar, como nosso pastor tem pregado. Não adianta, meu Deus, um evangelho só de informação, mas um evangelho de transformação. É isso que o mundo precisa, de uma igreja transformada, de um povo, meu Deus, verdadeiramente transformado. Oh, vem nos alimentar, Senhor, com o pão do céu. Vem nos alimentar, meu Pai, com a Tua graça, com o Teu favor sobre nós. Derrama, Jesus, mais da tua graça, mais da Tua glória, mais da Tua unção. Vem de Deus. Ah, Deus, despedaçando todo jugo, meu Pai, por causa da unção que está nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, faz, Senhor, como Tu queres, como o Senhor planejou para esse dia. O Senhor conhece cada um de nós, sabe da necessidade de cada coração aqui. Não nos deixe voltar vazios para casa, Senhor. Nós queremos ser saciados por Ti. Só no Senhor temos a verdadeira saciedade. Vem, Jesus, clama a Ele, igreja. Vem, Jesus, fala comigo, diga a Ele. Ele quer ouvir a Tua voz, Ele quer ouvir de você. Vem, Jesus, eu quero, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero mergulhar nesse rio que me transforma. Eu quero, Senhor, eu quero desse pão que sacia minha alma. Eu quero, Jesus. Vem, bem-aventurado que tem fome, bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. Sacia o Teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Sim, poderoso Deus, estamos diante da Tua presença maravilhosa nessa manhã de domingo de louvor, de adoração, de santa ceia, de renovação espiritual, de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Espírito Santo de Deus continua falando conosco, agora através da pregação da Tua palavra. Que o Senhor venha falar de forma clara aos nossos corações, que seja um verdadeiro alimento espiritual para renovar a fé, para fortalecer o espírito, enfraquecer a carne e nos dar as armas necessárias para vencer todas as nossas guerras e as nossas batalhas no nome de Jesus. Obrigado, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Povo de Deus, bom dia. Graça e paz a todos. Podem sentar. Que bom que você veio hoje, nessa manhã de domingo, dar a primícia do dia e da semana para buscar o Senhor. E eu tenho uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de todos hoje. Prepara o coração para não só ouvir a minha voz, mas ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? As crianças que estão presentes, vem aqui na frente que eu vou fazer uma oração pelas crianças. Aqui no altar, pode subir aqui no altar, segue a tia da escolinha. Toda santa ceia, a gente faz uma unção nas crianças e depois elas são liberadas para a escolinha. Isso. Uma tia, por favor, pegar a taça do azeite para mim. Isso, é para hoje, tá, Ezequiel? Para hoje. Não é pro culto da tarde não, é pro culto da manhã mesmo que tem que subir. Os teens também são convidados para Os teens também? É os teens? Teens é o meio termo, não é isso? Então vem também o meio termo aí, a Luiz, o Otávio, Ismael, Davi, Daniel. Daniel não veio hoje não? Isso, por trás. Glória a Deus. Vou começar pelas tias. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. E as crianças. Tem umas crianças que é maior que eu, né? Em nome de Jesus.
Pedido não. Glória a Deus. Segura aí para mim, por favor, Cleide. Estende a mão para cá, pessoal. Vamos abençoar aqui as crianças, o ministério infantil. Poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo domingo de Santa Ceia, uma vez no mês, toda a igreja presente apresenta esse ministério infantil ao Senhor. A vida das tias da escolinha, as crianças, não só as que aqui estão, tem algumas que não vieram agora pela manhã, mas nós colocamos também em oração diante de Ti. E essa unção que foi feita no alto da cabeça, que seja uma unção espiritual, um azeite celestial da capacitação do Senhor, derramado sobre a vida de todos, capacitando-os a serem tudo o que o Senhor planejou que fossem, a fazerem tudo aquilo que é confiado nas mãos de cada um, aquele propósito divino na vida dessas crianças, das tias, para que possam também desfrutar e transbordar. Que o Senhor venha dar a tua sabedoria, um coração sábio, um discernimento e inclinado para as coisas do alto. Um coração santo, justo e íntegro. Abençoe esse ministério em todos os sentidos, em todas as áreas, que venha crescer, que venha prosperar. Nós abençoamos as tias, as crianças, o ministério infantil, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Está liberado? Pode descer. Glória a Deus. Está com um pouquinho de mau contato aí. É bom que acorda quem estiver dormindo. Será que tem que trocar? Eu já botei aqui no bolso a nova, porque eu sabia que estava. Glória a Deus. Crianças liberadas para a escolinha. Acabou que é o Davi hoje aí trabalhando? Assim que é bom. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que a gente vai começar no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Gostaria que você prestasse bastante atenção nessa mensagem de hoje, porque eu tenho certeza que é uma palavra de Deus para você, que vai abençoar a sua vida, vai abrir o seu entendimento. É continuação da mensagem de sexta-feira. Sexta-feira pregamos aqui de manhã uma palavra maravilhosa, e à noite foi uma live especial para o Dia dos Namorados, também foi maravilhoso. Foi recorde de audiência essa live nossa. Uma audiência baixa, para quem está começando ainda. Mas foi recorde de audiência, de visualização, de comentários. Glória a Deus, foi bênção. Foi eu e a Vanessa que fizemos juntos a transmissão especial para casais, para noivos, para quem quer casar e por aí vai. E eu recomendo, tá, todo casal assistir, porque foi uma palavra muito boa. O Espírito Santo se fez presente, deu a direção. Foi bênção do início ao fim. E glória a Deus. E agora vamos para essa palavra de hoje. Números capítulo 13. Anota aí o título da mensagem de hoje. O título da pregação de hoje é: Quem olha para Deus derruba gigantes. Esse é o título da pregação de hoje. Quem olha para Deus derruba gigantes. Subtítulo: Quem olha para gigantes é derrubado por eles. Olha aqui para mim agora rapidinho. Quem entendeu o título? Já conseguiu entender o título? Quem olha para Deus derruba gigantes. Quem olha para gigantes é derrubado por eles. Me ajuda aí. O que significa essa palavra gigantes? Problema. Pronto, acabou. Não precisa falar mais nada. Já resumiu em uma, problemas, né? Problemas. Aí, problemas gigantes, problemas na saúde, problemas financeiros, no casamento, na família. Todos nós já enfrentamos gigantes no passado, estamos enfrentando alguns gigantes no presente e no futuro, alguns gigantes, alguns problemas também se levantarão contra a nossa vida. Jesus disse: no mundo tereis gigantes. Não foi o que ele falou? Aflições, gigantes, problemas, injustiças, perseguições, calúnias, adversidades. Então ele falou: enquanto estiver no mundo,
vai ter gigante para a gente poder derrubar. Amém? E eu já afirmo também que eu e você fomos chamados por Deus para derrubar gigantes. Diga glória a Deus. Agora, me ajuda também para ver se você entendeu. Quem olha para Deus derruba gigantes, quem olha para gigantes é derrubado por eles. O que significa isso, olhar para gigante de tal forma que você vai ser derrubado por ele? Hã? Não, mas quero só essa parte. O que significa isso? Se eu olhar para o gigante, eu vou ser derrubado por ele. Porque eu não posso ser um alienado. Eu sei que tem um problema real que eu tenho que resolver. Mas qual é o sentido de olhar e perder? Porque eu tenho que olhar para o problema. Eu tenho que pensar, resolver aquele problema. Mas quando que eu olho e perco para ele, quando que eu olho e venço? O que é esse olhar que me faz perder para o gigante? Como é que é? Não, a pergunta é, o que é esse olhar errado para o gigante que me faz perder para ele? Chegou perto. Está chegando um pouquinho depois. Ele pegou antes, é o dele primeiro, depois chegou dela. Ele falou assim, ficar só focado no problema. Você já conversou com alguém que a pessoa chegou e desabafou um problema para você? Aí você ficou ali meia hora aconselhando ela. Quando você acabou de parar de falar, depois de meia hora falando, a primeira coisa que ela falou foi do problema de novo. Que pareceu que ela não ouviu nada do que você disse. Quem já passou por isso? É um sinal de que ela está muito presa ao seu problema. Quem já ouviu aquela frase? Fulano faz tempestade no copo? Tem gente que parece que está vivo desde a época de Noé, faz dilúvio no copo d'água. Faz nem tempestade, faz dilúvio. Já viu pessoas que chegam desesperada até você para contar um problema? E você, pelo desespero da pessoa, você fala, nossa, algo muito grave aconteceu. Aí quando ela conta o problema, aí tu fica assim, pensando, né? Esse desespero todo é por causa disso? Falou que quer morrer por causa disso? E não sei o quê. Por que para ela, aí quando chega na parte que a irmã comentou, por que para ela parece que é o fim do mundo? É porque o olhar dela, a mente dela, está tão presa ao problema que ela está passando, que existe um princípio que eu já expliquei aqui. Tudo aquilo que você foca se maximiza, aumenta. Então, se eu ficar muito focado no problema, que é do tamanho de um gato, quanto mais eu olho para aquele problema do tamanho de um gato, daqui a pouco ele parece um tigre para mim. Quanto mais eu olho para aquele problema pequeno, quanto mais eu fico preso, ele parece que ele vai crescendo e vai se tornando aquela tempestade debaixo de um copo d'água. Então a gente não pode se alienar. Tem um problema para resolver? A gente tem que pensar no problema, tem que pensar em como resolver. Agora, o olhar para o gigante que me faz perder para ele é quando a minha mente, os meus olhos, está somente preso ao problema que vai começar a produzir trevas na minha vida. Já vou te explicar com mais detalhes. Agora, quando eu olho o problema, estou pensando em solução, o que eu posso fazer, buscando conselhos, orando, confiando em Deus, lendo a palavra e por aí vai, tu vai derrubar o problema. Só é derrubado pelo problema quando a pessoa está muito presa a somente aquilo ali. E a gente já viu essas experiências, você fala, aí ela repete o problema. Aí chega no próximo culto, na próxima vez que ela te visita, ela foca e fala da mesma coisa. É sinal que ela está muito presa ao problema. E Jesus disse, preguei isso aqui, se os teus olhos forem bons, gera luz, se os teus olhos forem maus, gera trevas. Então, porque ela está muito com o olhar errado, preso ao problema, aí já eu chego na segunda parte. Novos gigantes vão nascendo. Escuta o que eu vou te falar. Primeiro, é o gigante externo.
Mas quando você olha tanto para aquele gigante que está lá fora, começa a nascer os piores gigantes dentro de você. Não sei se você está começando a captar. Quando você está tão preso olhando para os gigantes que estão lá fora, Jesus fala, isso vai gerar trevas. Dentro de você vai começar a nascer gigantes internos que são muito piores do que aqueles que estão lá fora. Tudo que eu estou te falando aqui, eu vou te mostrar hoje na palavra de Deus. Amém? Então aprenda a olhar para Deus. Quem olha para Deus vive milagres. Quem olha para Deus derruba gigantes. A gente derruba na força do nosso Deus. Pergunta para o seu vizinho, você está olhando para onde? Pergunta aí para ele. Você está olhando para onde? Pergunta assim, o que está ocupando a tua cabeça a maior parte do tempo? É o problema. Então é por isso que ele está te derrubando. Né? É para a solução. Então é por isso que você está animado, alegre, feliz, cheio de vida. Para quem está para baixo, desanimado, entristecido, angustiado, são trevas internas, gigantes internos, porque a tua mente só está olhando para o gigante lá fora. Agora, quem está animado, está dormindo tranquilo, está feliz, está cheio de vida, mesmo com problemas para resolver, é porque não está preso ao problema, está focado em Deus, está focado na cura, na libertação, na bênção, no milagre. Amém? Então, repito, está olhando para onde? Amém? Para onde você está olhando? Isso está produzindo luz ou trevas dentro de você? Está produzindo uma fé, uma confiança ou um gigante aí dentro, e esse é o pior de todos. Os piores gigantes não estão lá fora, estão dentro de nós. Amém, igreja? Números capítulo 13, aqui a gente já conhece, a gente parou aqui domingo passado, eu continuei na sexta e vou continuar hoje também, versículo 1 e 2, só não está na mesma ordem igual de sexta-feira. Números capítulo 13, versículo 1 e 2. Vou ler direto ali na televisão. Quem quiser acompanhar, ler comigo. Cadê a TV? Vamos ver se dá para ler na televisão, né? Números capítulo 13, versículo 1 e 2. Ou é melhor na minha Bíblia mesmo? Vai dizer assim, ó. E Deus ordenou a Moisés, que, dizendo, tá entre aspas, quer dizer que foi o que Deus falou para Moisés. Envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Terra que eu dou aos filhos de Israel, ao povo de Israel, enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Até aqui tá bom. Então, qual foi a direção? Aqui, eles estão no primeiro ano do deserto, primeiro ano, a gente sabe que ficaram 40, aqui está no início. Já no início, já estão chegando na terra. Ah, ficaram 40 anos porque era longe. Não, já no primeiro ano, já estão chegando na terra. Aí Deus fala, Moisés, eu quero que você, antes de começar a ir para cima dos inimigos, né, levanta aí um líder de cada tribo. São 12 tribos, 12 líderes. Você observa isso? Não era para levantar qualquer homem. Era para levantar, teoricamente, aqueles que são os melhores. Aqueles que são os cabeças. Príncipes, líderes, aqueles que são os mais capacitados. Desses 12 que ele vai escolher, 2 a gente conhece, que é o Josué e Caleb, e os outros 10 passam que meio despercebido, né? Até porque é um mau exemplo. Aí eles foram, levantou os 12, ficaram 40 dias escondidos ao redor da terra, olhando os moradores, olhando a terra, vendo os pontos fortes, possíveis pontos fracos, para criar estratégias de guerra e por aí vai. Ficaram 40 dias espionando. Depois de 40 dias, eles voltam para trazer o relatório. Versículo 25. Depois de 40 dias espionando, aí vem o versículo 25, vai dizer assim, ó. Ao cabo de 40 dias, depois de 40 dias, retornaram da exploração da terra. E vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda
a congregação ali reunida e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. Era um cacho de uva, 2 homens para carregar um cacho de uva. Continua. E deram o seguinte depoimento para Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Terra rica, terra próspera. E eis os seus produtos. Aqui estão os frutos. Contudo, aí vem um porém, né? Contudo, porém, o povo que habita naquela terra, eles são o quê? Poderosos, é poderoso. Aí já começa a engrandecer o inimigo. É poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque, gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, jebuseus, amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Nisso que eles estão falando isso, então Caleb fez calar o povo, mandou eles calar a boca, interrompeu aquele discurso ruim deles, reunido diante de Moisés, dizendo: subamos e herdamo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Fala para o seu vizinho assim: você tem a capacidade de conquistar essa terra. Nessa tradução é interessante, porque se você olhar e responder apenas pelo ponto de vista natural, tem capacidade nenhuma. Se você tiver com os olhos naturais, o natural não tem a menor capacidade de conquistar a terra. Mas ele falou, nós temos a capacidade de conquistar essa terra. Só que essa capacidade neles não existia. Mas eles com Deus é que existiria. Amém? Então você com Deus tem essa capacidade para conquistar a terra. Diga glória a Deus. A questão é, eu estou vendo só os gigantes, eu estou me vendo sozinho ou eu estou me vendo com Deus? É aí que está a diferença. Ele também não está se vendo sozinho. Para ele falar isso, a gente vai ver. Ele está se vendo com Deus. Mas ele interrompe o povo e fala, vamos subir animosamente que a gente vai conquistar, a gente tem capacidade para isso, a terra é nossa. 31, vai lá. Continuando. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram, não aceitaram, dizendo, não podemos marchar contra esse povo, visto que eles são mais fortes do que nós. E puseram-se, olha agora, a difamar diante dos filhos de Israel a terra. Ou seja, pelo que eles estavam falando, a terra ficou mal vista aos olhos do povo, que havia observado, dizendo, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é uma terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles homens que lá estão são homens de grande estatura. Ali também vimos gigantes. Além dos caras serem grandes, ainda tem gigantes. Os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles como gafanhotos. A tradução comum bota, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha aqui para mim aqui agora, esse aqui é o relatório. Ficaram 40 dias espionando a terra, 12, aí eles voltaram. Quando voltaram, falaram, Moisés, olha, a terra realmente ela é muito boa, ela emana leite e mel, ela é rica, é valiosa, a terra é maravilhosa, mas não vai dar não. Ah, por que não? Porque ali está dominado por gente de guerra. Ali tem cananeu, tem amorreu, tem jebuseu, tem eteu, tem tita, tem no Jordão, tem na montanha, tem na região leste, do outro lado, está cercado de inimigo. Os caras têm carros de guerra, como eu vou ler isso? Tem carros de guerra, tem cavalo de guerra, todos eles são homens de grande estatura, também tem gigante. Enquanto eles estão falando que não vai dar, e não vai dar, e não vai dar, o Caleb interrompe e fala, pode parar aí, vai dar sim.
Nós temos a capacidade para tomar posse dessa terra. O que a gente consegue enxergar com isso? Uma realidade, duas visões diferentes. Percebeu isso? Uma só realidade, duas visões diferentes. Mateus 6:22, Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Tudo depende da sua perspectiva, da forma como nós enxergamos as coisas. 10 enxergaram, não vai dar. No capítulo seguinte vamos falar, é melhor voltar para o Egito, viver como escravo, é melhor viver no deserto, é até melhor morrer no Egito ou morrer no deserto do que morrer pela espada na mão desses caras aí e as nossas mulheres e crianças virarem como presas na mão do inimigo. Então 10 enxergaram que não vai dar, que era melhor até morrer. Outros 2 viram a mesma terra, viram os mesmos gigantes, era a mesma realidade, mas esses 2 estavam enxergando de forma diferente. Você já percebeu como é que 2 pessoas podem passar por problemas semelhantes e reagir totalmente diferente? Já percebeu como é que é assim? Uns podem perder o sono, perder a paz, perder a fé, sair da igreja, murmurar, reclamar, e outros podem passar pelo mesmo problema, ou até por problema pior do que aquele ali, continua dormindo normal, não perde a paz, continua frequentando a igreja do mesmo jeito, continua cantando e adorando do mesmo jeito, parece que a pessoa não se abala, mas passando pelos mesmos problemas. Primeiro motivo de por que um reage tão mal e outro reage tão bem é exatamente o seu foco. Exatamente a forma que cada um enxerga. A forma como eu enxergo pode agravar ainda mais o problema, ou pode, no mínimo, amenizar o problema. Um exemplo que eu dou, você imagina, 2 pessoas tiveram o seu celular roubado. Estava no ônibus, as duas são crentes, teve um assalto no ônibus, roubaram o celular delas. São de igrejas diferentes. Aí, uma delas vai para a igreja, a que foi roubada, e chega lá e fala com o pastor: pastor, eu estou chateado, estou revoltado, eu não aceito isso, estava no ônibus indo trabalhar, me roubaram e não sei o quê, eu sou dizimista e cadê o devorador que não foi repreendido e tal, esse negócio não funciona. Aí ela até começa a faltar culto, até pensa em sair da igreja. A outra também foi roubada e foi para a igreja dela e falou: pastor, eu quero dar um testemunho. Aí o pastor pede para ela contar o testemunho. Aí quando ela começa a falar: pastor, eu fui roubado ontem no ônibus. O pastor até para, né? Calma aí, é testemunho ou é testemunho? Ela fala: não, calma aí, pastor. Fui roubado ontem. Mas graças a Deus aqui, ó, já comprei um celular novo, não me bateram, não me mataram, e comprei um novo e até melhor do que aqueles que levaram. Quer dizer, ambas passam por algo ruim, só que uma enxerga de uma forma que faz ficar pior ainda a situação, a outra enxerga de uma forma que, no mínimo, ameniza aquele caos. Uma vai ficar dias com raiva, revoltada, a outra continua dormindo normal. Amém, pessoal? Deixa eu falar uma coisa que ninguém sabe, nem minha mãe sabe. Lembrei agora, eu vou falar rapidinho, falar. Teve uma vez, uma sexta-feira, na época da pandemia, estava pastoreando na Vila do Pinheiro, estava fazendo entrega e quem me chamou para comprar celular um bandido. Você para o cliente, eu não sabia, eu não verifiquei na correria, não tinha filhos na época, era só eu e Vanessa no carro, lá em São João, por isso que eu odeio São João também. Não gosto de São João de Meriti. Mas enfim, aí fui lá entregar. Nisso que eu resumi na história, quando eu estava numa parte lá,
4 garotos de moto me cercaram. Eram os caras que estavam falando que era crente. Aí queriam levar meu carro. Dentro do carro tinha R$1.700 de um celular que eu acabei de vender e pagou em dinheiro. Estava lá no carro ainda. Tinha um celular do bandido. E tinha mais uns 3 ou 4 junto lá no carro. Porque eu botava tudo no carro e saia entregando. Era eu naquela época, não tinha nem motoboy ainda, no meu início. Aí só não levaram o meu carro porque tinha um pessoal da igreja lá da comunidade e começou a brigar com os bandidos. Falou, para com isso, rapaz, não sei o que, não sei o que lá. Aí não levaram o meu carro. Mas levaram os 4 celulares, o dinheiro, me roubaram mais de R$10.000 naquele dia. E de noite eu tinha culto. E fiz o culto normal. Fiz o culto normal sexta-feira à noite. É mole? Eu poderia talvez me revoltar e falar, fazer culto, não fazer culto nenhum não. Cadê Deus que não me livrou? Sou dizimista, sou ofertante, sou patrocinador, perdi mais de 10 mil para bandido. Amém, pessoal? Resumindo, né? Pouco tempo depois eles me chamaram de novo, sem saber que era eu, por causa dos anúncios na internet, que eu tinha anúncio naquela época, no Facebook. Aí eu vi que era eles, o mesmo bandido. E eu tinha uns clientes que era policial, tenho cliente policial. Aí eu comentei com eles, porque eu fui roubado, falei com o policial, ele falou, irmão, só você marcar um ponto, a gente cerca eles e quebra eles lá mesmo, mata eles na hora. O policial falou isso pra mim. Sorte deles que eu sou cristão. Eu falei, não, deixa pra lá, vou bloquear e não vou responder eles. Porque eu tenho cliente policial. Aí eu comentei com eles na época, aí ele falou, faz normal, fala que você vai entregar, escolhe o ponto que eles vão fazer, cada ponto a gente conhece, quem é a comunidade, quem são os caras, a gente já fica lá esperando, na hora que eles aparecerem, ele falou assim, não, a gente quebra eles, mata eles na hora. Vai estar na hora do assalto, só matar. Para a sorte deles, eu não fiz nada disso. Mas eu olhei o Facebook deles, fui ver, aí fui pesquisando, eu vi vários assim, ó, luto, vários jovens deles já foram mortos. Se eles hoje estão vivos, não sei, se converteu, não sei, se morreu, não sei. Mas enfim, essa parte não é o que interessa. O que interessa é, fui roubado. No meu início de trabalho, com a minha esposa. Minha esposa ficou vários meses traumatizada dentro do carro. Qualquer rua que ela andava esquisita, ela falava, sai daqui, fica nessa rua não, que é esquisita. Com aquele trauma, né? É algo ruim que aconteceu. Mas dependendo da forma que cada um enxerga, fica ainda pior, ou no mínimo, já ameniza. Amém, pessoal? Tudo depende de como você vê. É a mesma realidade, só que as pessoas enxergam de forma diferente. Esses daqui são aqueles que vão enxergar apenas gigantes. Você percebe? Eles começaram a falar, os homens são grandes, não sei o que lá. O Caleb falou, ops, para parar, a gente vai conseguir, vamos tomar posse, Deus é com a gente. Começou a querer incentivar, eles cortam o discurso do Caleb e voltam a falar do mesmo problema. Ou seja, eles não estavam ouvindo nada do que o Caleb disse. A mente, o foco, os olhos, estava preso somente nos gigantes. Amém, igreja? Quem está entendendo até aqui? Começou a piorar. Só que você conhece a história, nenhum deles perdeu para aqueles gigantes de Canaã. Sabe disso, né? Nenhum deles perdeu para os gigantes de Canaã. Eles morreram no deserto. Eles perderam para outro gigante. Não os que estavam lá, para outro. Já eu chego lá. Agora, vamos continuar aqui, ó. Bota aí no versículo 31, acho que é o 31, bota na tradução comum. Essa parte eu estou acostumado com a tradução comum. 31, 32, bota no 32 então. Aqui, ó. O 32 começa assim, ó. Infamaram a terra que tinham espiado. Pausa aqui. Infamaram a terra. Então o povo de Israel saiu do Egito, estava no deserto. Aí Deus falou, eu vou dar essa terra para vocês, porque ela já era do Abraão, do Isaac, do Jacó e da sua descendência. Vocês foram para o Egito, perderam a terra. Agora vocês vão voltar, porque eu vou dar para vocês de volta a terra. Aí Deus fala, terra que mana leite e mel. Enquanto eles só ouviram Deus falar, eu vou dar essa terra que mana leite e mel, uma terra rica para vocês, eles estão indo feliz da vida, Deus vai colocar a gente numa terra muito boa.
Só que antes deles verem a terra, tem os espias que viram e começaram a falar mal. Lá a gente vai morrer, o povo é grande, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí vai dizer que eles, ouvindo os espias, infamaram a terra. Ou seja, eu enxergava a terra com bons olhos, agora eu estou enxergando a mesma terra com maus olhos. A minha visão mudou. A minha cabeça mudou. Quantas pessoas nós conhecemos, já diz a Bíblia, as más conversações corrompem os bons? Quantas pessoas nós conhecemos que olhava para algo errado e falava, tá repreendido, tá amarrado, Deus me livre. Só que começou a ouvir quem não é para ela ouvir, e hoje ela enxerga o errado como certo e o certo como errado. Isso já começou lá no Éden, quando a Eva deu ouvidos para quem não era para ouvir. Então, outra coisa, a forma como nós enxergamos, muitas vezes está associada àquilo que você está ouvindo. Você pode estar ouvindo pessoas erradas, vozes erradas, que tá alterando e fazendo você enxergar tudo errado. A terra era boa, manava leite e mel, mas por causa dos espias, ela ficou o quê? Contaminada, infamada. Contaminou. Não quero mais, é melhor ficar no deserto, é melhor voltar para o Egito, é melhor continuar escravo, ou literalmente no deserto, porque agora ela era mal vista. E tem que prestar muita atenção a quem você ouve. Quais vozes têm falado ao seu coração? Ou tem voz que alimenta a fé, tem voz que alimenta medo. O que tem de gente hoje aí com síndrome de pânico, com depressão, com ansiedade, cheio de problemas emocionais, porque estão emprestando os ouvidos para aquilo que só aumenta o pânico, a depressão, a tristeza, o desespero, a ansiedade, em vez de estar ouvindo a voz de Deus. Amém, igreja? A outra parte, essa parte aqui é muito boa, 33. Isso aqui eu vou dar um destaquezinho objetivo. Um dia eu prego só sobre isso. Ó, essa parte aqui é muito boa. Também vimos, fala comigo, vimos. Estamos falando para onde você olha, né? Quem olha para Deus derruba gigante, quem olha para gigante é derrubado por ele. Vimos o quê? Gigante. Ele estava olhando para onde? Para os gigantes. Filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Aqui, ó. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Vamos lá, de trás para frente para explicar isso aqui direitinho. Eles falaram, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Primeira coisa, eles não estavam lá escondidos, sim ou não? Sim, mas eles falaram assim, ó, eles olham para a gente e nos veem como gafanhotos. Como que eles viram vocês como se fosse um inseto, se vocês estavam escondidos e eles nem sabiam que vocês estavam lá? Na cabeça deles, eu acho que para eles eu sou um inseto. Você já conheceu alguém assim? Não, porque o fulano pensa, porque o fulano acha, porque o fulano não sei o quê. Pessoas que criam certos problemas na sua cabeça, achando que o fulano acha isso dela, pensa isso dela, e às vezes o fulano nem lembra que ela existe, que ele existe, mas ela fala, não, porque o fulano pensa que eu sou isso, pensa que eu sou aquilo, acha de mim não sei o quê, e o fulano nem lembra. Não, porque botou na internet uma palavra, só pode ser indireta para mim. Quem já conheceu gente assim? O problema não é o fulano, o problema está aqui, ó. A Vanessa fala muito isso para mim assim, ó. Falava muito, agora tem tempo que eu não falo, mas ela fala muito, ó. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Fala pro seu vizinho assim, ó. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Na tua cabeça, você está criando um problema por achar que o fulano pensa isso e isso de você.
Como eu já comentei aqui, uma vez, um parente meu saiu da igreja. Por que saiu da igreja? Vamos supor, igualzinho aqui, é parecido. O pastor auxiliar saiu do altar, estava indo para lá. E esse meu parente estava chegando na igreja. E nisso que o meu parente está chegando e o pastor está indo, o pastor estava indo, de repente ele fez assim. Ele voltou. Alguém aqui nunca fez isso na vida? Você está indo para um lugar, de repente você lembra de algo e você volta? Não é verdade? Só que na cabeça do meu parente, o pastor virou e voltou para não falar comigo. Saiu da igreja. Estou te falando sério. Nunca mais voltou para aquela igreja, foi para outra. É mole? O problema era aquele pastor? Claro que não, estava na cabeça da pessoa. Não, porque ele me viu, virou para não falar comigo. Por isso que algumas vezes, eu acho que me traumatizou eu ouvir isso do meu parente. Que algumas vezes eu estou indo para entrar, esses dias aconteceu isso. Era de noite, estava sentado, era de noite? Acho que era. Não, foi de manhã. Eu estava sentado na mesa ali, e as pessoas estavam chegando. Aí na hora que eu tinha acabado, eu ia entrar no coisa, estava chegando gente. Aí algo me travou, não entra não. Porque se você entrar, na hora que o fulano está entrando, ele vai achar que você entrou para não falar com ele. Aí eu, com ele, aí fiquei parado. Aí depois que passou, bom dia, pai, tudo bem? Só Vitória, agora eu posso entrar. Porque tem gente assim, sim ou não? Para tu ver que a vida do crente não é fácil. Ainda mais do pastor, que tem cada um de vocês que tem uma cabeça diferente. Amém? Então a pessoa não vai achar que você entrou que é para não falar comigo. Se bobear, pastor, não precisa falar comigo não, tá? Pode deixar. Ou então vira e vai embora lá, pastor, entrou para não falar comigo. Tem nada a ver. Amém, pessoal? E vários casos de WhatsApp, para quem tem meu WhatsApp, né? Eu falo isso até para cliente. Quando eu mandar uma pergunta e eu não respondi, eu olhei, mas respondi só uma parte, sei lá, algo assim, eu falo pro cliente, manda oi, oi, oi. Tem uns que já me conhecem, manda assim, ó, oi, 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 oi. Para poder subir a mensagem, para eu ver. Porque é o WhatsApp do trabalho, mais de 50 não respondido. Mais de 50 não respondido, fora os grupos, que vado. É o da igreja, tem vários também. E tem gente que manda áudio de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Aí demora. Às vezes quando eu vejo que o áudio é longo, eu falo, daqui a pouco eu ouço, agora não dá para ouvir. Aí daqui a pouco eu esqueço. Aí vai caindo lá para baixo. Aí tem um outro que me perguntou, só que na hora que me perguntou que eu ia responder, a Vanessa falou, Caio, pega ali para mim. Aí eu vou pegar o negócio. Quando eu volto, tá carregando outra mensagem. E não sei o quê. Aí o pastor não me responde porque não me dá atenção, não se importa comigo e não sei o quê. Na tua cabeça é esse problema. Porque na minha eu tô com tanta coisa na cabeça que eu acabei esquecendo de responder. Só que tem obreiro, membro, alguém que fala com o pastor e acha que o pastor viu e não respondeu porque eu não queria falar com ele. Amém? É isso aqui, ó. Eles olham pra gente e nos vê como inseto. Não tem nada a ver isso. Uma coisa que bem interessante. Eu vi um vídeo de um rapaz parado na praça, no meio das pessoas, se gravando. Aí ele falou algo bem, eu peguei assim, andando, né, o vídeo dele, mas eu achei bem interessante, me marcou. Ele comentando sobre isso, ele fala, olha, você acha que tá todo mundo te olhando. Tava ele se gravando e várias câmeras ao redor mostrando o povo. A maioria das pessoas passava por ele e nem via ele ali. Cada um já ocupado com a sua própria vida. Um ou outro parou e viu ali ele fazendo um negocinho para chamar atenção, aí olhou assim e passou direto. Aí ele falou, os que me viram, daqui a 10 segundos já esqueceram meu rosto. Já nem lembra mais que eu existo. Só que na tua cabeça tu fica travado, tímido, com vergonha de fazer algo, achando que está todo mundo olhando para você. Então esse é um problema. Esse problema ele revela que não está em quem está me vendo, está em mim. É tipo um complexo de inferioridade. Que a pessoa acha que me vê desse jeito, né? Inclusive, esse aqui é triste, agora que eu lembrei. Esse aqui é triste. É o pior que eu já vi na igreja, né? Aconteceu uma igreja que eu passei, tinha uma obreira da igreja, obreira abençoada, mulher de Deus abençoada, até hoje tenho contato com ela. E ela chama todo mundo no diminutivo. Ela fala irmãozinho, irmãzinha,
Ela gosta de chamar de amadinho, amadinha, né? Ela fala assim, irmãozinho, irmãzinha, amadinha, amadinha. Ela chama de diminutivo. Olha de Deus, né? Aí um dia ela chamou uma irmã de amadinha. Pra quê? Lembra do caso, Vanessa? Tu lembra? Mais ou menos, né? Mas lembra, sabe o que eu tô falando, sabe? Sabe não? Sei que tu sabia. Ou lembrava. Não, tu deve saber, só esqueceu. Ela chamou de amadinha a irmã. Quando chamou a irmã de amadinha, ela respondeu com grosseria: tá me diminuindo por quê? Também não entendi não. E começou a reclamar, a brigar com a irmã que chamou ela de amadinha, como se estivesse inferiorizando ela. Porque na cabeça dela, me chamar de amadinha é porque tá achando o quê? Essa irmã, até comigo ela teve um problema. Porque se eu pregasse prosperidade financeira, ela não gostava. Ela ficava chateada. Ela tinha uma dificuldade financeira, aí se pregar de prosperidade financeira, não gosta. Tinha que ser o contrário, né? Se eu estou num aperto financeiro, o que eu mais gostaria é que o pastor ensinasse a prosperar financeiramente. Mas tem gente que é o contrário. Se a pessoa está doente, ela não quer que o pastor pregue sobre cura, que ela fica constrangida. Se a pessoa está com dificuldade financeira, ela não quer que o pastor fale sobre prosperidade financeira, que ela fica constrangida. Tem gente que é assim. Tem gente que vê com bons olhos, aí mesmo tem que pregar para eu ser curado, para eu prosperar. E tem aquele que fica, não gosto que fale dessas coisas, porque eu fico incomodado e não sei o quê. Enfim, até comigo ela já encrencou algumas vezes no passado, na época que eu estava nessa igreja, né? Todas as vezes foi por causa de culto de prosperidade financeira, quando eu pregava sobre prosperidade financeira, né? E com a obreira ela encrencou também falando isso, deu uma discussãozinha, falou, pastor, eu só falei amadinha. Oi, amadinha, bom dia, amadinha, algo assim. Ou seja, o problema está na cabeça da pessoa. Ela precisa ser curada, mas ela não sabe disso. Mas enfim, então, a gente entende essas coisas. Segundo problema, aqui tem 3. Segundo problema, eles falaram assim, ó, éramos aos nossos olhos, e éramos também aos seus olhos. Primeiro, é eu que acho que o fulano acha isso de mim. Esquece isso. Segundo, uma pergunta que eu te faço. Quem veio sexta-feira vai saber a resposta. Uma pergunta que eu te faço. A forma como os outros te veem importa sim ou não? Sim ou não? Não. Eu vou citar um versículo para você poder ver se você consegue responder de novo. Provérbios 22:1 fala assim, ó: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado, bem visto, é melhor do que o ouro. Eclesiastes 7 fala, a boa fama é mais preciosa do que ele fala lá, os ungüentos, os perfumes da época lá. Então eu pergunto, a forma como os outros te veem, importa sim ou não? Sim. Acabei de provar para você, na Bíblia. Não, pastor, eu já pensei assim, só importa o que Deus vê. É assim, né? Só importa o que Deus vê. Aí você está meio fanático, meio religioso. Porque o mesmo Deus que você está falando, ele que disse isso, que a tua fama é importante, o teu bom nome é importante. O que a Bíblia condena é viver de aparência, é ser uma pessoa falsa, como os fariseus eram, mostrar uma coisa, mas por dentro ela era outra. Isso Deus condena. Agora você ter bom testemunho, bom nome, boa fama, ali ó, a mulher de Deus, olha lá, o homem de Deus, ali ó, aquele ali é de Deus, pode pedir oração para ela que ela te atende, pode pular buscar, pode ir naquela igreja, porque ali o pastor é de Deus. Isso importa sim ou não? Claro que importa. Tem um monte de gente que fala, eu não vou para a igreja, por quê? Porque o fulano é da igreja e faz isso, isso e isso. A má fama, como é que atrapalha?
Está escrito, Provérbios 22:1, Eclesiastes capítulo 7. Jesus perguntou em Mateus 16, versículo 13, o que o povo diz de mim? Estão falando o que de mim o povo? Ele queria saber. Uns dizem que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é Elias, Jeremias, né? Beleza, boa fama. Estão falando que eu sou profeta, sou enviado, não sei o quê, mas estava errado. Ninguém chegou no nível, mas ele perguntou, o que o povo diz de mim? Então, a gente não vive de aparência, mas um bom nome, uma boa reputação, isso é bíblico. A gente tem que ter. Amém? Eu sempre digo isso. Bom nome abre portas. Um nome sujo fecha as portas. Verdade ou mentira? Em tudo na vida. Se você tem bom nome, as portas se abrem. Se você sujou o seu nome naquele lugar, aquele lugar fechou as portas para você para sempre. Amém, igreja? Uma vez, como é que foi esse caso mesmo? Acho que foi em Nilópolis. Agora eu não estou lembrando, não vou lembrar, vou falar embolado errado. Mas acho que foi que sumiu um dinheiro na igreja. Não, agora lembrei. Foi que sumiu não. Houve um patrocínio de R$300. Naquela época, eu era o pastor responsável do patrocinador. Aí do meu lado tinha um auxiliar. Pensa naquele auxiliar, que é a cabeça, meu Deus do céu, que cabeça no mundo da lua. Conhece alguém assim, um jovem assim? Alienado, mas alienado, que tem que dar vontade de fazer umas orações assim na cabeça dele, para ver se volta o cérebro pro lugar. Era esse auxiliar. Cabeça no mundo da lua. Mundo da lua. Aí ele estava do meu lado. Aí a irmã foi lá e deu R$300 de patrocínio. Quando chegou de noite, eu mandei o relatório para o pastor, fiz a soma do dia. Vamos supor que deu naquele dia R$1.000 de patrocínio, lá em Nilópolis. Aí o pastor me chamou. Falou, Caio, você botou aqui que deu R$1.000 de patrocínio, e o fulano de tal falou que teve um de manhã de 3.000 que entrou. Como é que o dia inteiro deu 1.000? E se aquele ali que ele viu, de 300, ele falou que era 3.000. E agora? Já pensou nisso? Graças ao bom Deus, que antes desse pastor regional chegar, eu já estava lá. Aí o outro regional já me conhecia, porque eu morei na igreja. Todo mundo já me conhecia. Eu sempre tive essa boa fama, essa boa reputação. Fica esquisito, mas o que me salva? A minha boa fama. O pastor anterior falou bem de mim para ele, e o pastor anterior foi o pastor Donizete. Para ele falar bem de alguém, tem que ser bom mesmo. O pastor Donizete é antigo, ele prova, ele testa para saber se é de Deus ou não, né? Tinha todo mundo. Então essa boa fama quebrou aquela dúvida. Pelo contrário, ainda chamou o rapaz da bronca dele, zoando, mas deu bronca, né? A tua cabeça tá onde? Porque é algo sério, pessoal. Isso aqui não é brincadeira, não. Era 300 e falou que foi 3.000 que entrou de patrocínio. Isso é sério. Amém? Mas graças a Deus, a boa fama faz a diferença. O bom nome faz a diferença. Amém, igreja? Então, eles falaram, eles nos veem como gafanhoto. Isso aqui é na cabeça deles. Mas o segundo ponto, eu tenho que lutar assim para ter um bom nome. Ser visto como homem de Deus, mulher de Deus, íntegro, correto, e por aí vai. Bom nome abre portas. E agora o mais importante, dos dois, esse terceiro agora é o mais importante. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eu me vejo como um inseto diante deles. Eles vão esmagar a gente. Aí, a forma como você se vê é ainda mais importante do que a forma como os outros te veem. Tem gente que olha para alguém e fala assim, nossa, fulano é muito inteligente, é muito capacitado, habilidoso, talentoso, tem tudo para fazer na vida. E o próprio fulano está travado porque ele não vê nada disso nele. É assim ou não é? As pessoas olham para ele, para ela, admiram a capacidade, o talento, a inteligência, a dedicação, fala, pô, tu vai arrebentar na vida. Mas a própria pessoa está travada, porque ela é que não vê nada disso nela. Ela é que se vê como se ela fosse um inseto.
Eles falaram, ele vai esmagar a gente parece um inseto, eles vão esmagar, vão acabar com a gente. Aí também, de novo, é outro complexo que a pessoa tem, na alma dela. Tudo isso aqui tem a ver com a alma. Com alguma coisa que ela sofreu no passado, cresceu numa família complicada, o pai desde que falou um monte de besteira para o filho, aí traumatizou o filho, na escola sofreu algum tipo de trauma, começou a ter relacionamento de namoro cedo, aí o namorado da época, a namorada da época falou besteira, humilhou, sofreu dores cedo demais, traumatizou, e hoje ela se vê debaixo de culpa, de condenação, e por aí vai. Até a própria ciência, ela fala que aquelas mulheres que andam seminuas, mulheres que são literalmente, né, prostitutas, ou se relacionam com qualquer homem, muitas delas são mulheres que quando criança foram abusadas sexualmente. E por sofrerem esse trauma, elas se veem sujas. Elas mesmas se enxergam como alguém sujo, sem valor. Por isso que elas mesmo não se valorizam e se entregam para qualquer homem que aparece. Olha que coisa terrível. Às vezes a gente julga a pessoa, condena o fulano, condena o ciclano, mas a gente não sabe como é que foi a infância da pessoa. O que a pessoa passou. Enquanto ela não for tratada, liberta daquele trauma, algo assim, a forma que ela se vê é assim, eu me vejo como inseto. Eles foram escravos a vida inteira nunca foram valorizados, apanhava a vida toda lá no Egito. Aí agora, quando vê uma terra de liberdade, eles não se veem merecedores, eles acham que é melhor voltar para o Egito apanhar do que a terra de Canaã. Se veem como gafanhoto, somos um inseto diante deles. Por isso Jesus falou uma das coisas mais sábias do universo: não julgueis. A gente não pode julgar porque a gente não sabe do passado de ninguém. Tem realmente muita gente que cresceu numa casa, não foi numa família não, foi numa casa. E aquilo ali nem se chama família. Difícil. Sofreu muito na vida. Foi muito traumatizada. E quando criança. Por isso que ela está do jeito que ela está hoje. Ela tem que ser tratada, tem que ser recuperada, curada, para ir normalizando a pessoa. Amém, pessoal? Quem está entendendo a palavra? Então vamos terminar essa parte aqui para não demorar muito. Primeiro problema, eles só olharam para os gigantes. Aí já começou a surgir outros gigantes. Abra agora em Deuteronômio capítulo 20. Vou correr porque o horário, demorei muito nessa parte aqui já. Deuteronômio capítulo 20. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o 4. Eu quero que você, enquanto eu leio, enxergue, entre aspas, uma preocupação de Deus. Vou ler, versículo 1. Deuteronômio está do lado, né? Números do lado do Deuteronômio. Capítulo 20, versículo 1 até o 4. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros e um povo maior em número do que tu, deles não terás medo, pois o Senhor teu Deus, que lhe tirou da terra do Egito, está contigo, e será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dirá, no dia da guerra, ouça, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não amoleça o vosso coração, não tenham medo, não tremam, não se aterrorizem diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para vos salvar. Amém? Você consegue enxergar um gigante, vou até melhorar para você, interno, que vai aparecer ou pode aparecer depois que eles vissem os carros e os cavalos? Volta para o versículo 1. Vou ler de novo. Deus falou, o que Deus falou para eles assim no versículo 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, olha agora,
e vires cavalos, vai, carros de guerra, e um povo maior em número do que tu, deles não terás o quê? Fala aí para mim, o nome do gigante interno que aparece aqui quando eles olhassem para os carros, cavalos e gigantes. O medo. Lá em Números 13, que a gente acabou de ler, eles perderam. Não para os gigantes de Canaã, mas para esse aqui, ó, o medo. Eles não foram para Canaã, eles morreram no deserto. Agora, presta atenção no que eu estou te falando. Quando você olha muito para aquele gigante do lado de fora e fica preso àquilo ali, um outro gigante vai começar a surgir dentro de você. Um deles é esse, ó, o medo. Muito pior do que os caras lá do Canaã. Quando começa a olhar aquele problema, começa a surgir outro gigante, o desânimo. Uma incredulidade, uma vontade de desistir, uma revolta, uma murmuração, sei lá. Quando você começa a focar muito nos gigantes que estão lá fora, esse maus olhos gera trevas aqui dentro, vai surgindo outros gigantes dentro de você. E quem te para não são os que estão lá fora, são os que estão aqui dentro. Amém? Capítulo 7, versículo 1. Vou te mostrar um negócio aqui bem interessante. Capítulo 7, versículo 1, ó. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas, olha o que Deus falou para eles, muitas nações diante de ti, os heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, olha o que Deus falou, 7 nações que são mais numerosas e mais o quê? Poderosas do que tu. Você viu? Eles nem viram, Deus falou antes deles verem. Deus falou assim, olha, lá em Canaã tem 7 nações. Elas são mais numerosas do que vocês. E Deus falou, e são mais fortes que vocês. Elas acabam com vocês. O próprio Deus falou, são mais poderosas do que tu. Só que o problema, como a gente leu no capítulo 20, Deus não está preocupado com os carros de guerra, Deus não está preocupado com os cavalos de guerra, Deus não está preocupado com os homens de grande estatura, com espada, com escudo, com lança, não está preocupado com os gigantes. Ali tinha gigantes maiores que Golias, tá? Sabe disso, né? Aqui em Canaã tinha gigantes que eram maiores do que o Golias. Tem um deles, se eu não me engano, o nome está lá em Josué, o nome dele. Eu acho que é Arba, se eu não estou enganado. Eu acho que é Arba o nome dele. Da onde surgiu até o nome da cidade, Kiriat Arba, cidade de Arba. A Bíblia fala que a cama desse cara era de ferro, tinha 1,80 só de largura e 4 de comprimento. E ele tinha 24 dedos. Livro de Josué. Se alguém sabe de cabeça, acha aí no Google, procura aí. Pergunta para Iá que ela responde na hora. A gente bota aqui na tela. 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Cama de ferro, 1,80 de largura, 4 de comprimento. O cara era maior que o Golias. O Golias vai parecer pequeno do lado dele. Pedi para ele trocar a lâmpada, ele precisa nem de andaime, ele mete a mão aqui na lâmpada e troca. Está na Bíblia. Amém? Então Deus falou, eles são mais fortes que vocês sim. Mas não estou preocupado com isso não. No capítulo 20, quando a gente leu, ali me parece, entre aspas, né? Eu boto entre aspas, que Deus estava preocupado não com os gigantes de fora, carros, cavalos, armas, não, mas com os gigantes de dentro. Deus falou assim, ó, não tenha medo, não amoleça o coração, não se acovardeis diante deles, não trema, não se aterrorize. Aqui, ó, Deus citou o nome de 5 gigantes, que é a mesma família, esses 5 aqui. Medo, acovardar, amolecer o coração, terror, fugir, desaparecer. Tudo isso aqui que ele falou. Não tema, não se acovarde, não desanime.
Deus não estava preocupado com os gigantes de fora, mas com os gigantes de dentro. E esse gigante de dentro só aparece quando? No versículo 1 ele falou, quando você olha para os carros e cavalos. Quem entendeu o que eu falei? O gigante da depressão que está aqui dentro da pessoa é porque ela está olhando para traumas passados. O olhar ao trauma passado está gerando esse gigante do presente, depressão. O gigante da ansiedade é porque ela está olhando possíveis problemas futuros, que a maioria nunca vai acontecer, está só na cabeça dela. Aí ela já está ansiosa agora. Não, porque eu já estou com 24 anos de idade e até agora eu não faturei o meu primeiro milhão. A juventude está assim hoje, não está? Os jovens. Até hoje eu não ganhei 1 milhão, estou com 24 anos de idade já, pastor. Estou ficando velho. É porque tu está olhando para o golpe da internet. Porque no mínimo tem uns 200 e poucos milhões de brasileiros que está igual a você. Até agora não ganhou 1 milhão. Não, mas o fulano de tal fez 1 milhão com 21 anos de idade. Ele é uma exceção à regra. Aquele que fez, porque tem um monte de fala que fez, não fez. Herdou. Tem gente que fez. Aquele que fez é uma exceção à regra. Mas a pessoa está ansiosa. Aí às vezes ela também é crente. E ela começa a ficar, mas é culpa de Deus, né? Mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu dizimo, eu oferto. Até hoje eu não fiquei milionário. É esse teus maus olhos que está gerando essa ansiedade, aí, esse gigante chamado ansiedade, que está te enganando, está te desanimando, está te entristecendo. Está achando que é assim? Não é assim não, irmão. Normalmente a gente foca na exceção. Só que a exceção é exceção. A gente tem que seguir a regra, né? A regra é que não é assim que funciona. Mas pode chegar lá? Pode. Se você começar a trabalhar, poupar, investir, pode de um dia realmente acontecer de uma hora para outra. Pode também, com a internet hoje pode. Realmente pode. Mas, enquanto eu estou só preso àquilo ali, eu estou achando que estou ficando para trás. Está todo mundo viajando, todo mundo passeando, né? Hoje, agora eu viajo. Mas a minha primeira... Até falaram isso para mim esses dias aí, uma pessoa, o filho dela, acho que tem uns 13 anos, falou, nunca levei ele para viajar. Aí eu falei, a minha primeira viagem foi depois que eu casei. Também nunca tinha viajado na vida. Não só não viajado, mas também nem ido para lugar nenhum na minha vida. Primeira viagem foi em 2015, a minha primeira viagem. Quando eu casei, fui para Natal. Aí a viagem é um problema. Viagem é viciante. Depois da primeira, nunca mais quer parar, né? Mas é a mesma coisa. Mas era só uma por ano. Um ano inteiro trabalhando para viajar 5 dias. Parcelando em 12 vezes o que você gastou em 5 dias. Era assim mesmo. Depois vai melhorando, depois melhora. Amém, pessoal? Mas são gigantes. Escuta o que eu estou te falando. Os maiores gigantes, os piores gigantes, não estão lá fora. Estão dentro de nós. Pode ser o medo, depressão, ansiedade, uma opressão, um mau pensamento, uma mente meio bipolar, né? Aquela bipolaridade. Os maiores estão aí dentro. Cuidado com eles. Esses maiores só nascem dentro de você quando você está olhando para aquilo que não deve olhar. Volta lá para o capítulo 20, versículo 1. Deus falou, quando você sair para a guerra contra os teus inimigos e vires, bota no vires aí, ó, e vires, olha lá, cavalos, carros, vai, continua, vires cavalos, vires carros de guerra e um povo maior em número do que tu, aí vai aparecer, ó, deles não terás o quê? Medo. Aí aparece um gigante, o medo. Só quando eu olho para os carros e cavalos. Agora, se eu olho para Deus, aparece o medo? Se eu olho para a palavra de Deus, aparece o medo? Se eu olho para os meus sonhos, meus objetivos, alvos, aquilo que eu quero alcançar, aparece medo? Pelo contrário, quando você começa a olhar
Uma coisa que eu fazia muito antigamente, né? Eu ficava vendo toda noite, quando eu estava cansado, trabalhei o dia inteiro, estava cansado. Eu ia pro Instagram, na época tinha muito isso. Aí tinha aqueles vídeos de viagem, com aquela música maneira. Aí eu ficava vendo aqueles vídeos ali, vendo aquelas viagens, aquela cidade bonita, aquela praia, aquela cidade, né, bonita, olhando aquelas músicas tocando de fundo, bacana. Aquilo ali me renovava. Nossa, que coisa boa. Agora amanhã eu vou trabalhar com mais vontade ainda. Amanhã eu vou trabalhar com mais vontade ainda, porque eu estou olhando para isso. Amém? Eu estou olhando para isso, estou olhando para aquilo que me dá luz. Olhar para a palavra, cada caso é um caso, né? Estou falando de trabalho, olhar para as viagens. Eu estou passando por um problema na saúde. Eu tenho que olhar para a cura, para as promessas de cura, para aquilo que está escrito. Tem que olhar para Deus para derrubar gigantes. Amém? Então, todos os gigantes, inimigos que estão aí dentro, é porque está olhando errado. Todos os, entre aspas, gigantes, amigos que estão aí dentro, a fé, o ânimo, a confiança, a paz, é porque você está olhando para a coisa certa. Quem está entendendo a palavra de hoje? Está entendendo a palavra? Para terminar, volta para Números capítulo 14 agora. Vou terminar já. Já entendeu a palavra? Números capítulo 14. Versículo 6. Aqui eu termino. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, por causa do relatório do povo, né? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor Deus se agradar de nós, então Ele, Deus, nos porá, nos colocará nesta terra. E nos dará, e nolo dará, vai dar para nós essa terra. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra Deus, e não tenham medo do povo dessa terra, porquanto são eles o nosso quê? Eles vão ser o nosso quê? 10 falaram, a gente vai ser inseto diante deles. 2 falaram, eles vão ser o nosso pão diante de nós. Pegou? Vão ser o nosso pão. A gente vai devorar. Continua. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não tenham medo. Amém, pessoal? Marca esse versículo 9 aí contigo. Então, lá no capítulo 13, o Josué e o Caleb falaram assim, temos capacidade para conquistar a terra. Só que humanamente falando, não. Mas por que ele falou que tinha? Ele falou, porque se Deus se agradar de nós, Ele vai dar essa terra para a gente. Esses inimigos vão ser o nosso pão, a gente vai devorar eles, porque se retirou deles o amparo e Deus está conosco. Amém, povo de Deus? Então eles falaram, a gente vai vencer? Não porque somos mais fortes, porque não somos, eles são mais fortes. A gente vai vencer porque o nosso Deus é mais forte. Amém? Fala para o seu vizinho assim, você vai vencer porque o teu Deus é mais forte. Fala de novo, você vai vencer porque o teu Deus é mais forte. Finalizando, é normal, é comum eu e você enfrentarmos gigantes que são mais fortes do que a gente. Mais forte do que você. Como assim mais forte do que eu? Não tenho o que fazer. O doutor falou, pastor, que eu tenho que tomar remédio a vida inteira. Que eu tenho que fazer tratamento a vida toda. Falou que não tem cura. Aí é um gigante aí. Mais forte. Não tem cura. Não tem tratamento. Aí tem que cuidar. São exemplos. Ah, pastor, não sei o que eu faço mais. O filho na droga, no crime, e agora não tem mais o que fazer. É normal. Já passamos por gigantes que eram maiores do que a gente.
Alguns estão enfrentando alguns gigantes agora. Enfrentaremos amanhã, mais tarde, em algum momento. É normal ter gigantes mais fortes do que eu e você. Só que não acontece de ter gigante mais forte que o nosso Deus. Quem só vê o gigante e ou se vê sozinho, aí surge outro gigante, o desespero entra. Quem faz igual Caleb e Josué? Deus está conosco, a gente vai devorar, eles vão ser o nosso pão. Quem já devorou um pão hoje aí? Quem já devorou um pão? Quem já devorou 2? Né? A gente vai devorar. Tem uns que estão doidos para eu acabar para tomar um café logo e devorar um pão. Mas a gente vai devorar eles. Um grupo falou, diante deles somos insetos. Outros 2 falaram, diante de nós eles vão ser um pão. Depende da tua visão. Quem entendeu a palavra de hoje? Guarda essa palavra no teu coração. Olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Aqui está o campo de batalha, ó. Campo de batalha está aqui, ó. Só que você que tem que dominar isso aqui. A mente é tua. Fala para o teu vizinho, essa cabeça é tua. Essa mente é tua. Não pode deixar o capeta tomar território aqui, não. Não pode deixar o mal tomar território aqui, não. Porque daqui vai surgir grandes inimigos internos ou vai surgir grandes amigos internos. A fé, a confiança, o ânimo, daqui. É o solo que Jesus falou, é o solo. Dependendo da semente que entrar, daqui surge o trigo ou o joio. O amigo ou o inimigo. O medo ou a confiança. A incredulidade ou a fé. O ânimo ou o desânimo. Daqui que surge. Mas depende de qual semente vai entrar, para onde você está olhando. Então controle os seus pensamentos, pensa em outra coisa, bota para fora aquilo que entristece, que magoa. Quer ver? Vou terminar. Bota aí Filipenses capítulo 4. Essa parte aqui é obrigação minha e sua. Ó, capítulo 4, versículo 8. Vai dizer assim no versículo 8, ó. Quanto ao mais, quer dizer conclusão, concluindo, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, tem virtude, tem louvor, vírgula, olha a ordem, nisso pensai. Eu tenho que pensar em tudo aquilo que tem boa fama, tem virtude, é honesto, é justo, aquilo que faz bem. Nisso eu tenho que pensar. E não ficar ocupando a minha mente com aquilo que causa depressão, ansiedade, tristeza, insônia, perturbação. O Espírito Santo falou, nisso pensai. Para pensar naquilo que te faz bem. E não naquilo que te faz mal. Quem entendeu a palavra de hoje? Guarda essa palavra no seu coração. Sentado mesmo, coloque a mão sobre o seu coração. Poderoso Deus, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã de domingo. Obrigado pela Tua palavra de hoje que foi ministrada aos nossos corações. Que essa palavra cresça, prospere, frutifique. 30, 60, 100 vezes mais no coração de todo o teu povo, de toda a tua igreja, e produza resultados. O Senhor, meu Pai, nunca esteve preocupado com os carros de guerra, com os gigantes que habitavam em Canaã, com o seu armamento pesado, porque tudo isso diante de ti era como se fosse absolutamente nada. Josué e Caleb eram diferentes. Eram homens que olharam para Deus. Quando Caleb disse, temos a capacidade para tomar posse da terra, ele não falava capacidade própria, porque não tinha capacidade própria. Mas no 14 ele revela capacidade em Deus para conquistar a terra. Existem coisas que eu e você
Na nossa própria capacidade também não temos. Mas em Deus temos capacidade para conquistar essa terra. Igreja, olha para Jesus. Jesus é a palavra. Olha para a palavra. Olha para as promessas. Olha para aqueles versículos que falam de cura e começa a declarar eles sobre a sua mente, sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, até se materializar a perfeita cura no seu corpo. Olha para aqueles versículos, textos de prosperidade financeira, até você quitar toda a dívida, sair da crise e começar a prosperar financeiramente. Começa a olhar para aqueles versículos que falam de filhos, falam de netos, falam da nossa descendência, e vai olhando e vai declarando sobre os seus filhos, sobre os seus netos, até que se cumpra a palavra na vida dos seus filhos e netos. É olhar para a palavra de Deus. Salmo 34:5. Olharam para ele e foram iluminados. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Tudo aquilo que é justo, é honesto, é íntegro, tem louvor, tem virtude, aquilo que edifica, traz luz, nisso pensai. Olha para isso. Nisso pensai quer dizer, olha para isso. É para isso que você deve olhar, para isso você deve colocar na tua cabeça, porque aí você vai acordar animado, vai acordar em paz, vai acordar alegre, vai acordar feliz, renovado. A segunda-feira nem chegou e tem gente que já olha para a segunda-feira com maus olhos, como se fosse um dia de preguiça, um dia chato. Imagina como que vai ser esse dia se nem começou e ela já está olhando de forma errada para a segunda-feira. É para olhar com bons olhos, porque se retirou o amparo deles e Deus é conosco. Não se veja como um inseto, se veja como filho de Deus, filha de Deus, alguém cujos pecados já foram perdoados, já foram jogados no mar do esquecimento, alguém que já nasceu de novo, alguém que tudo já se fez novo na sua vida, alguém que Deus chamou para você se levantar e tomar posse da bênção. Em nome de Jesus. Obrigado pela palavra de hoje, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo inimigo interno da culpa, da dificuldade de se perdoar, de crer no perdão. Eu repreendo o inimigo interno chamado depressão, ansiedades, crises de ansiedade, ataques emocionais, tristeza, angústia, uma opressão na mente, na alma. Eu repreendo o desânimo, o medo, o desespero, tudo que tem roubado a tua alegria, tudo que tem roubado a tua paz, o teu descanso, todo gigante interno seja agora repreendido em nome de Jesus, e que pela unção do Espírito, esses gigantes internos sejam despedaçados pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. Que haja cura, que haja libertação, correntes sejam tiradas, algemas removidas, pessoas e vidas sejam restauradas. Pelo poder do Deus vivo, vidas sejam restauradas em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo, Senhor, o teu povo e a tua igreja. Eu abençoo o teu povo com essa palavra que já nos abençoou, já nos renovou, já foi resposta de Deus para entender certas coisas e para vencer outras. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Para quem essa palavra foi uma bênção, para quem esse culto está sendo uma bênção, que bom que você veio. Glória a Deus. Obreiras, por favor. Aliás, eu vou adiantar a Santa Ceia. Eu já vou adiantar a Santa Ceia. Depois eu fico só com a parte das doações, uns recados finais importantes que eu tenho para falar, e depois a gente finaliza o culto também, em nome de Jesus. Pastor, quem é que pode participar da Santa Ceia? Eu não digo você pode, você não pode. Examine o homem a si mesmo. Todos aqueles que já são batizados, que já aceitaram Jesus, já entregaram a vida para Jesus, eu não vejo por que não participar. Se algo te incomoda, você faz uma oração agora, e se ficar em paz, você participa. Só se não estiver em paz, aí você escolha somente orar e não participar. Mas é você e Deus, ninguém deve nem pode julgar você. Mas procure, se não for participar hoje, procure participar mês que vem. Acertar o que tem que ser acertado para mês que vem você poder participar da Santa Ceia, que é muito importante. Me dá 30 segundos para eu fazer uma oração. Poderoso Deus, em nome de Jesus, vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Qualquer um de nós, começando comigo, se fôssemos participar da Santa Ceia, fundamentado em mérito, em nossas próprias obras, não participaríamos. Somos falhos. E o nome não é ceia, é Santa Ceia. É o corpo e o sangue de Cristo. Então nós vamos participar da Santa Ceia não fundamentados em nossas obras, qualidades ou defeitos, mas na obra de Cristo, que pelo seu sangue perdoou todos os nossos pecados, nos fez idôneos, filhos de Deus, recriados para as boas obras, como fruto de uma vida com Deus. Que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados, consciente, inconsciente, no ver, no ouvir, no falar, por atitudes ou por pensamentos, algo feito que não era para fazer e algo que era para ser feito e não fizemos. Lava a tua igreja agora pelo sangue. Pela palavra já recebemos a lavagem, agora pelo sangue também, em nome de Jesus. Eu consagro o pão e o suco da uva, que sejam respectivamente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Amém. Pode passar. Não coma nem beba agora, apenas pegue. Espere pelos demais. Deixa eu falar com você. Continue em espírito de oração. Eu não sei se está aparecendo ainda, como se fosse um gelinho no suco. O suco hoje amanheceu como se fosse um gelinho, algo assim da geladeira, tá? Mas a garrafa é nova, estava lacrada, está na validade, e ela está boazinha, a garrafa fora da geladeira. Mas na geladeira que deu parece uma pedrinha no pé de gelo, algo assim. Não sei se é porque deve estar muito gelado a geladeira, porque aqui está frio, e pode ter encostado na placa e acabou dando aquelas pedrinhas, não sei dizer. Mas tá tudo certo com o suco da uva, só estou te explicando, tá bom? Toda Santa Ceia, o suco da uva é uma garrafa nova, sempre. Sempre. E glória a Deus. Vamos entrando em espírito de oração. O Senhor Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Agora é para estar ocupada a sua mente em Deus, o sacrifício de Jesus pela nossa vida. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar.
celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Em discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, veio no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje Tu te pode saciar. poucos pães multiplicou, Água em vinho transformou. vem faminto a Jesus. Vem cear. Todos que vão participar estão com a Santa Ceia em mãos. Faltou alguém pegar? Amém. Apresenta o pão ao Senhor, separa os copinhos. Cuidado para não cair nada. Se cair, pode avisar o obreiro que ele pega outro. Nós estamos diante da Tua presença, Senhor Jesus, para participar de mais uma Santa Ceia. É algo santo, é para trazer à memória o sacrifício do Senhor pela nossa vida. E nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de participar dessa Santa Ceia. Eu venho consagrar a Ti este pequeno pedaço de pão, que seja verdadeiramente o corpo de Cristo, aonde, porque Ele foi ferido, nós fomos sarados. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, e enfermidades levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Eu apresento ao Senhor este pequeno pedaço de pão, que seja verdadeiramente o corpo de Cristo e um remédio celestial para vivificar tanto o corpo individual, o corpo de cada um, como o corpo de Cristo, a igreja, em um só, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Pode comer do pão, coma do corpo de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Nosso Deus vivo, todo-poderoso, glorioso e majestoso Deus. Após o partir do pão, Ele tomou do cálice e disse: tomai e bebei, pois este é o cálice no meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Uma aliança superior que trata de promessas superiores. Não mais no sangue de animais, nem no de diversos sacrifícios, agora é no sangue de Jesus, um único e eterno sacrifício. É uma promessa superior que fala de coisas superiores. Uma aliança superior.
E também a palavra declara que a vida está no sangue, o sangue leva a vida. Que ao participarmos, não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu consagro ao Senhor Jesus este suco da uva. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Pode participar. Aleluia. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. O nosso Deus vivo. O nosso Deus todo-poderoso, mais do que suficiente. Ao Senhor seja honra e glória para todo sempre. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós, pecadores, nele fôssemos feitos justiça de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, essa justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, nessa manhã possa se apoderar de toda a tua igreja, se apoderar das nossas vidas, dos nossos pensamentos, da nossa mente, da nossa alma, dos nossos corações. Venha tomar posse da nossa vida, Senhor. Que os nossos pensamentos possam se alinhar com os seus. Que a nossa mente, mentalidade, possa se renovar pela palavra. Que o Senhor venha escrever as tuas promessas na nossa mente, no nosso coração. Que a palavra da fé, da salvação, da justiça do Senhor esteja na nossa boca, nos nossos lábios e no nosso coração. Vivifica, Senhor, a tua obra em nós. Vivifica a tua igreja. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, por esse momento de consagração, por esse momento de renovação, de aliança contigo, no nome de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Pessoal de casa, espero que essa reunião tenha sido uma bênção para você. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E amanhã tem live às 8 horas da noite lá no meu canal do YouTube, Caio Siciliano. Fique com Deus. Tchau, tchau. Glória a Deus. Deixa eu adiantar agora a terceira parte.